Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Levítico, no capítulo 18, mais uma vez. E vamos ler agora os versos 6 a 23. Levítico, capítulo 18, versos 6 a 23. Assim nós lemos: Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Que o Senhor nos abençoe no meio deles. E fica claro agora o projeto de Deus avançando. Deus que expulsou o homem do jardim do Éden por causa do seu pecado e disse que haveria de resolver aquele problema e tornar a tornar a aproximar o homem pecador da sua presença. Deus começa a fazer isso. O homem que foi banido da presença de Deus no jardim do Éden, agora volta a desfrutar da vizinhança de Deus, porque Deus vem morar no meio dele. As notícias são boas. Mas Deus ainda continua santo e o homem ainda continua pecador. Esta convivência precisa de regras, porque ainda não estamos, e o povo não estava completamente purificado dos seus pecados. E então o livro de Levítico é dado para mostrar que o Deus que se manifestaria no tabernáculo queria receber o seu povo, e queria estar no meio do seu povo, e habitar no meio do seu povo, mas isso necessitava de regras. Então, nós vimos já nos primeiros capítulos de Levítico que Deus instituiu os sacrifícios que seriam oferecidos. O sacrifício para o perdão dos pecados, a oferta pelo pecado. O sacrifício para a reparação dos danos causados a Deus ou a terceiros por causa do pecado, a oferta pela culpa. O sacrifício onde você consagrava a Deus o resultado do seu trabalho, a oferta de cereais. O sacrifício onde você celebrava com os seus irmãos as dádivas de Deus, a oferta pacífica. E o sacrifício onde você consagrava a sua vida inteiramente a Deus, o holocausto. Nós vimos também que depois de falar um pouco sobre essas ofertas, o livro de Levítico nos contou que o tabernáculo foi inaugurado. Os descendentes de Arão, o irmão de Moisés, ou seja, os sobrinhos de Moisés, além do irmão de Moisés, foram consagrados como os oficiais daquela tenda, daquele tabernáculo. E num primeiro momento de violação das normas, Deus inclusive chega-se em juízo contra Nadab e Abiú, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés. Fica claro que Deus é santo, que ele não tolerará as desobediências à sua lei, que apesar de ser um tremendo privilégio ter a Deus habitando no meio do povo de Israel, ainda se tratava de um risco. Porque um povo pecador, na presença de um Deus santo, estava numa situação de perigo, a menos que, em sua obediência e no sistema sacrificial, seguisse rigorosamente a instrução de Deus. Vimos então
que Deus começou a dar instruções muito claras ao povo sobre como as coisas apropriadas à sua presença deveriam ser seguidas. E isso incluía não apenas os sacrifícios ou o comportamento dos sacerdotes, mas isso incluía a dieta. Determinados animais que poderiam ser comidos e outros não. E isso para mostrar que aquele era um povo separado para Deus. Um povo que na sua maneira de se alimentar não imitava nenhuma das nações ao redor. Nós vimos que isso também se estendia até mesmo as instruções para as parturientes. Quando as mulheres dessem à luz na terra de Canaã, no meio de um povo que celebrava muito a fertilidade, associando-a à religião, Deus queria que a mulher que desse à luz estivesse preservada de comparecer à sua casa, porque em outras instâncias em Canaã, recém-nascidos eram oferecidos aos deuses, e as mulheres gestantes tinham participação ritual naqueles cultos. E Deus quer dizer, comigo é diferente, o meu culto é diferente. Homens e mulheres que praticavam relações sexuais adoravam aos deuses cananeus, particularmente a Baal, o deus da fertilidade, com sexo cerimonial. E Deus está dizendo lá no capítulo 15 de Levítico que ele não aceitará que compareça nos seus átrios alguma mulher durante o seu ciclo mensal ou algum homem que tenha emitido líquidos durante a sua poluição noturna. Para deixar claro que Deus não quer que sexo esteja associado ao seu culto. Ele é o Deus santo, ele é o Deus diferente. As doenças de pele e as impurezas, como é o caso das enfermidades que são genericamente chamadas de lepra na nossa Bíblia, mas que nem sempre correspondem à hanseníase, que hoje assim chamamos, mas podem ser alergias, podem ser infecções de qualquer caráter, mas toda e qualquer impureza que estivesse visível na pele do adorador o impedia de comparecer no templo ou no tabernáculo, mais especificamente para adorar a Deus. O que isso significava? Significava que a presença de Deus santa era um privilégio, mas também implicava uma grande responsabilidade. O Deus santo quer que o seu povo seja santo. E no capítulo 11, quando ele fala que as pessoas comeriam o que ele mandasse, ele diz, vocês vão ser santos porque eu sou santo. Texto de Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45, está tratando especificamente desta questão. Nós vimos na semana passada que Deus, inclusive, regulou a faxina espiritual de todo o povo de Israel uma vez por ano, no dia da expiação. Quando aquelas pessoas que eram pecadoras e estavam na sua presença e entravam no tabernáculo, precisavam uma vez por ano clamar por perdão e por misericórdia. Deus está preparando a alma do povo de Israel para entender o que Jesus vai fazer na cruz, ao derramar o seu sangue, ao rasgar o véu do Santo dos Santos e permitir que nos acheguemos a Ele. Por quê? Porque na pessoa de Jesus, o sumo sacerdote perfeito, um sacrifício perfeito foi oferecido e a ira do Deus Santo agora foi aplacada, porque alguém perfeitamente inocente ofereceu um sacrifício perfeito através de um sumo sacerdote perfeito. Estamos falando de Cristo, o Cordeiro, o sacerdote, a oferta, o holocausto, o tabernáculo, aquele que é todas as coisas, aquele a quem toda a glória deve ser dada hoje e eternamente. Amém. Quando terminamos o estudo do capítulo 16 na semana passada, já quase que passamos da metade do livro, que tem seus 28 capítulos, mas que tem o seu ponto de dobradiça exatamente no capítulo 16. Deus está dando até o capítulo 16 as normas de acesso à sua presença. E a partir do capítulo 17 ele começa a dar as normas da comunhão e da vida na sua presença. Muitas das coisas que estão registradas nestes capítulos de agora em diante já foram comentadas por nós nos estudos iniciais e, portanto, eu não vou repeti-las. O capítulo 17, por exemplo, fala do uso do sangue. Mas eu já tive chance de explicar a vocês que o sangue não poderia ser consumido, porque ele era tratado por Deus de uma maneira cerimonial. O sangue era um veículo de entendimento sobre como Deus haveria de perdoar pecados. Alguém tem que morrer para Deus te perdoar. Isso nos lembra de Jesus. E a vida de um animal está no seu sangue. Quando você drena o sangue do animal, ele falece.
E então Deus quer que o sangue não seja consumido. Deus quer, inclusive, que os animais não sejam mortos em outro lugar que não na sua presença, lá no tabernáculo. E nós já falamos sobre isso quando estudamos a oferta pacífica, mostrando que Deus não queria que nenhum outro ato de culto acontecesse que não fosse dirigido a Ele mesmo. Assim, o capítulo 17 não nos traz muita novidade. E do capítulo 16, que vimos na semana passada, eu venho hoje para o capítulo 18. E o que temos no capítulo 18? Normas com relação ao sexo, à conduta sexual. Isso já é para nós uma grande lição. Já estudamos antes o quanto Deus queria que as parturientes estivessem longe do tabernáculo para que não houvesse confusão com os sacrifícios a outros deuses. Já vimos no capítulo 15 como Deus queria que as mulheres no seu período menstrual ou que os homens que tivessem mantido relações lícitas, inclusive, não comparecessem no templo para que o sexo não estivesse associado à idolatria pagã. Mas agora Deus vai deixar claro que Ele também está preocupado com o que acontece dentro do seu quarto, entre as quatro paredes, onde você e a sua esposa estão adorando a Ele também. Deus quer que as pessoas tenham uma prática sexual regulada por Ele. E quando Deus trata o sexo aqui, Ele trata esse assunto de 3 perspectivas que eu gostaria de analisar brevemente com os irmãos. A primeira dessas perspectivas é a questão da autoridade. Deus trata o sexo como uma questão de autoridade. E eu convido você a ler os primeiros versículos que nós já lemos na liturgia do capítulo 18. Ali nós lemos o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, farei segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Perceba, Deus falou aqui 4 vezes nestes versículos: eu sou o Senhor. Qual é o motivo pelo qual Deus está regulando a vida sexual daquelas pessoas? Porque Ele é o Senhor. Ele é a autoridade. E Ele tem o direito de fazer isso. Ele tem todo o direito de dizer como o povo de Israel vai se comportar. Ele é o Senhor. Você já ouviu alguém dizendo assim: meu corpo, minhas regras? Isso é completamente contrário ao que a Escritura nos avisa. Isso nos mostra que as pessoas que estão querendo definir a sua ética estão se esquecendo de quem é que manda nesse mundo. Você já ouviu falar sobre uma certa diferença entre sexo e gênero? A tão chamada e tão falada ideologia de gênero? Existe uma questão biológica com a qual eu nasço e é inescapável e que pode ser chamada, e aí os conceitos variam, mas de sexo, mas gênero é uma construção que eu faço. Eu não estou preso, dizem eles, àquilo que está marcado nos meus genes. Eu não estou preso àquilo que é uma convenção e não, eu me defino. Então, se eu achar que eu sou um homem e estou num corpo de mulher, quem diz o que eu sou eu mesmo. E a pergunta é: quem é a autoridade nesse caso? É você. Quem está definindo o que você é? Você mesmo. E o que é que a Bíblia está nos dizendo? Que quem define quem somos é o Senhor. Quem define o que fazemos é o Senhor. A autoridade é Ele. 6 vezes nesse capítulo Deus se diz o Senhor. Versículo 2, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 21, versículo 30, Deus está dizendo: eu sou o Senhor. A autoridade no sexo não é a minha opinião, nem a opinião da sociedade, nem a opinião da lei, nem a opinião do cartório, nem a opinião do Supremo Tribunal Federal, é a opinião de Deus.
Você pode sair com uma certidão de nascimento dizendo que você é homem, mas se Deus disse quem você é o que você será. Você pode sair tentando definir várias outras coisas, mas Deus está dizendo, eu sou o Senhor. Note, nós não estamos pregando desobediência civil aqui, nós não estamos pregando ódio a quem pensa diferente, nós não estamos pregando discriminação a quem quer que seja. É muito complicado isso porque as pessoas têm confundido diferença de opinião com discurso de ódio. Pelo amor de Deus, não confunda discurso de ódio com o discurso que você odeia. Nós estamos dizendo algumas coisas que podem contrariar a opinião de muita gente. Mas nós não odiamos essas pessoas. Nós entendemos que elas são pessoas formadas à imagem de Deus, conforme a Bíblia nos ensina. Nós entendemos que elas devem ser amadas, respeitadas, como todo e qualquer ser humano. E entendemos, inclusive, que elas têm o direito de pensar assim. Mas e nós, temos o direito de pensar diferente quando somos orientados por Deus? É claro que temos. E por quê? Porque para eles a fonte de autoridade é eles mesmos. Eles é que se definem. E nós dizemos, não, quem nos define é Deus. Isso não é odiar ninguém. Isso não é pregar desrespeito a quem quer que seja. Isso não é ser fóbico de qualquer coisa que você queira colocar na frente. Ou homofóbico, ou heterofóbico, ou sei lá, qualquer outra coisa fóbico. Isso é simplesmente dizer, Deus diz quem somos, Deus diz como devemos agir. Cristãos se alegram com a autoridade de Deus sobre suas vidas. E com todas as demais autoridades. Coisa que o mundo tem rechaçado cada vez mais. A autoridade é cada dia mais algo suspeito, como um instrumento de opressão. E nós dizemos, não. Nós cremos que o Deus amoroso que fez todas as coisas e que veio morar no meio do seu povo, inicialmente no tabernáculo e depois na pessoa do seu Filho, é o Criador que nos ama e que quer nos mostrar quem somos porque foi Ele quem nos fez e que quer que sejamos o que Ele nos fez para ser, para o nosso próprio bem. Ele é a autoridade suprema. Ele é o Senhor. Sexo é uma questão de autoridade. Quem é que nos define? Quem é que diz como devemos agir? Quem é que manda no mundo? É Deus. Sexo é uma questão de autoridade. Mas uma segunda coisa que esse texto nos permite concluir é que sexo é uma questão de santidade para Deus. Veja no versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade. Finalzinho do verso 27. E a terra se contaminou. Verso 28. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado. Qual é a questão aqui? É que práticas sexuais ilícitas contaminam a pureza do povo. E contaminam, inclusive, a terra ao seu redor. Você já notou a associação bíblica entre o que os homens fazem e o quanto a terra sofre? O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram e comeram do fruto proibido? Maldita foi a terra por sua causa. E Deus tem misericórdia de toda a sua criação. E é por isso mesmo que Ele vai fazer novos céus e nova terra. Porque Ele criou os céus e a terra desde o princípio. E o pecado da humanidade corrompeu a terra, que geme e suporta angústias até agora, como diz o apóstolo Paulo. E aqui então Deus está dizendo, eu estou expulsando os cananeus da terra onde eles habitam por causa das suas perversões. Muita gente olha para a Bíblia e diz assim, como Deus é malvado, mandar Josué matar criancinhas e outras pessoas nas cidades de Canaã, e para entregar esse território aos israelitas. Esta pode ser uma maneira de se ler e nós vamos respeitá-la, mas concordar com ela jamais. Porque Deus está dizendo que ao mesmo tempo em que Ele presenteia o seu povo escolhido, Ele julga a imoralidade das nações que estavam na terra de Canaã. E a terra agora vai vomitar aquelas pessoas porque Deus tem misericórdia daquele solo que Ele mesmo criou e que está sendo corrompido por práticas sexuais ilícitas.
E isso significa agora que Deus está purificando a terra de Canaã ao expulsar os cananeus por suas práticas e julgá-los, e está colocando lá um povo santo, um povo que ele mesmo limpou, um povo que ele mesmo santificou, um povo a quem ele entregou sacrifícios, e está dizendo: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo, vocês serão santos porque eu sou santo. E vocês vão comer o que eu falo, e vocês vão guardar os dias santos que eu falo, e nós vamos ouvir sobre isso hoje à noite, e vocês terão uma política sexual de acordo com o que eu falo, e vocês terão uma política de nascimentos e de conduta com relação aos parturientes de acordo com o que eu falo, porque eu separei vocês do mundo. E as práticas sexuais de vocês, portanto, serão santas. E é por isso que, ao longo do capítulo, Deus proíbe o incesto, nos versos 6 a 18. O que é isso? Nada mais e nada menos do que relação sexual com parentes, de qualquer grau. Você deve ter lido ali o filho, a filha, o enteado, a nora, o sogro, a sogra, o tio, a tia, a mãe, o irmão, a irmã, estão todos proibidos entre os relacionamentos sexuais incestuosos. Também é proibido o adultério, no verso 20. Também é proibido o sacrifício de crianças, no versículo 21. Lembrando daquilo que já discutimos em sermões anteriores. É também proibido o homossexualismo, no verso 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Também é proibida a bestialidade, o sexo com animais, no verso 23. E isso tudo era praticado nas nações vizinhas. A terra de Canaã testemunhava estas coisas, e era por isso que o Senhor estava desalojando os cananeus da sua terra para ali colocar os hebreus, os israelitas. Você vê que Deus está falando no capítulo 18, no verso 3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, onde também havia perversidade sexual. Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Sabe o que isso significa? Significa que os cristãos estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles habitaram em Canaã, mas não deveriam absorver as práticas de Canaã, como estiveram no Egito e não deveriam absorver as práticas do Egito. E nós que estamos em Goiânia também não devemos absorver as práticas do Brasil, da nossa cidade, mas seguir segundo as práticas da palavra de Deus. Isso significa, jovem, adolescente, que se todo mundo, abre aspas, fica na faculdade, você não precisa fazer a mesma coisa. Se já tem gente se perguntando a respeito da sua sexualidade lá na escola, você adolescente, você já tem definições dadas por Deus, porque Deus é a autoridade da sua vida, e você deve ser santo nesse sentido. E que qualquer padrão de promiscuidade que seja considerado aceitável ou normal fora do círculo do povo de Deus, não define aquilo que fazemos ou aquilo que cremos. Porque a nossa autoridade é Deus e nós somos separados para Ele, nós somos santos. Significa que não só o povo comia de um jeito diferente, não só o povo se vestia de um jeito diferente. Lembra que não podia ter mofo na roupa, como não podia ter lepra na pele? O povo não apenas morava de um jeito diferente, não podia ter mofo ou qualquer espécie de bolor dentro de casa, para mostrar que a vida daquele povo era limpa. E aquele povo também se relacionava, até mesmo no aspecto sexual, de maneira santa. É curioso, e nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas a maneira como o texto está falando aqui é sobre descobrir a nudez. E isso abre uma janela muito interessante para o que realmente Deus está já considerando inadequado. Porque a nudez foi exposta lá no Jardim do Éden. E Deus mandou providenciar roupas adequadas para o primeiro casal para que a sua nudez fosse coberta. Deus não está simplesmente falando de ato sexual completo ou consumado, mas ele está falando de quaisquer outras coisas, incluindo a pornografia, incluindo as vestes sensuais, incluindo os desejos do coração, como o Senhor Jesus Cristo deixa claro no Sermão do Monte, e mostrando para nós, portanto, que a santidade não é simplesmente um assunto de condutas externas, mas tem a ver com o que os seus olhos contemplam, tem a ver com o que a sua mente considera, tem a ver com todo o seu ser. A santidade deve estar completamente permeada em toda a sua existência,
particularmente naquilo que se refere ao sexo. Ou seja, meus irmãos, sexo é uma questão de autoridade para Deus. Eu sou o Senhor. É assim que o capítulo começa e assim que o capítulo termina para falar sobre sexo. Deus é quem nos define, Deus é quem regula a expressão da nossa sexualidade. Sexo para Deus também é uma questão de santidade. Quando nos relacionamos sexualmente, expressamos que pertencemos a Deus, a autoridade sobre nós, e que somos separados por Ele de todo o mundo à nossa volta. Talvez eu não tenha falado muita novidade para você aqui. E o alvo do pregador nunca é ser original. É ser fiel, é lembrar de velhas verdades que vão sendo abandonadas e desgastadas ao longo do tempo quando vamos cometendo pequenas concessões. Mas eu creio que este terceiro e último ponto aqui pode ter alguma novidade. Sexo é uma questão também de fidelidade. E talvez você diga, pastor, mas isso é meio óbvio. Quando está dito aqui que não pode haver adultério, então a fidelidade está implícita. E não é dessa fidelidade que eu estou falando. Eu estou falando da fidelidade pactual, da fidelidade de aliança entre Deus e o seu povo. O que é a aliança? A aliança é um contrato que Deus faz com as pessoas, que Deus fez com o povo de Israel. Contratos nos nossos dias são assim: a gente fala o nosso nome, o nosso RG, o nosso CPF, o endereço, e diz que está alugando um imóvel em tal localização, e de fulano de tal, que tem tal CPF, tal RG, tal endereço e tal profissão. E aí então a gente escreve isso num papel e leva isso até um cartório para bater carimbos e tudo mais, e a partir de então aquele papel vale como um contrato. Na antiguidade não era assim, não tinha cartório, ninguém tinha RG, ninguém tinha CPF. Então a gente dizia assim: o Davi, que é casado com a Marlene e que trabalha no correio, era assim que dava para falar dele, não dava para dar o nome completo e nem para dar CPF e RG. Falava-se de quem ele era filho e aí contava-se uma história rápida dele. Ele veio lá de São Luís, trabalhou na Vale do Rio Doce e tal. É esse Davi aqui, era esse jeito de dizer. Fez um contrato com o Márcio, que veio de São Paulo, que é pastor, que é o marido da Priscila, o filho do Emílio e da Márcia, e assim estávamos identificados, eu e Davi. E aí então havia uma combinação do que estávamos acertando. Fica combinado que eles trabalharão juntos na igreja. E se um deles não fizer o que está sendo combinado, então vai sofrer sanção de morte. Os pactos eram assim, pactos de sangue. E o primeiro pacto da Bíblia é exatamente esse. Quando Deus chamou Adão e disse assim: você pode comer de todas as árvores, daquela não. No dia que você comer, você vai morrer. Já começa com um pacto de sangue. Deus depois, eu tive a chance de falar isso com vocês, Deus depois chama Abraão para dizer: Abraão, eu vou te dar uma descendência e nela serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Mas Abraão não tem filho ainda, e ele fala: como é que é isso, Senhor? E aí Deus fala: vai buscar os bichos lá. Aí Abraão busca os animais correndo e parte os animais no meio, e Deus passa por entre as metades. E eu tive a chance de lhe explicar que quando o animal era partido, o seu sangue era derramado, então já estava sendo claro ali: quem desobedece o que está sendo combinado vai sofrer o castigo dos animais partidos pela metade. Então é melhor obedecer, porque a aliança é um pacto de sangue. O que é que Jesus Cristo falou sobre a aliança quando instituiu a Santa Ceia, que vamos celebrar daqui a pouco? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E por quê? Porque nós não cumprimos com Deus o combinado, nós pecamos e alguém precisava morrer para executar a multa contratual. E é por isso que Jesus se faz um homem como nós e obedece de um jeito que não obedecemos, para sofrer um castigo que nós é que deveríamos sofrer. Jesus está morrendo de maneira pactual, por conta da aliança. Pastor, eu entendi, mas o que é que isso tem a ver aqui? O que é que isso tem a ver com sexo? Bom, quando você lê o versículo 26, você lê o seguinte: guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Deus chamou o povo e disse: eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. As duas partes do contrato estão estabelecidas. Lá em Êxodo capítulo 19, é assim que Deus está falando. E quando Deus dá os 10 mandamentos, ele conta uma história muito rápida de quem eram as partes.
Os 10 mandamentos começam assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Pronto. A gente não tem o CPF de Deus, a gente não tem o CPF de Israel, mas a gente está vendo que Deus tirou o povo de Israel do Egito, e Israel é o povo que saiu do Egito que Deus tirou. E aí então vem as estipulações: não terás outros deuses diante de mim, e assim vai, até que chega no número 7, e a gente lê: não adulterarás. E a gente vê promessas de bênção para quem obedecer. Se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai ser de longa vida lá na terra de Canaã. Não é que vai viver muito, não, mas é que vai ter muita permanência na terra de Canaã, na terra que Deus está dando em aliança ao seu povo. Mas se desobedecer, o que é que a gente leu? A terra vai te vomitar. Então existem promessas de bênção para a obediência, promessas de maldição para a desobediência e o estabelecimento das partes. Quando a gente lê isso em Êxodo capítulo 3, a gente percebe isso claramente. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus. Eu vou tirar vocês daqui e eu vou colocar vocês lá. Em Êxodo 6 nós ainda lemos: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã. Perceba que Deus está falando aqui no livro de Levítico numa linguagem contratual. Ele está dizendo: eu vou levar vocês para a terra de Canaã, comportem-se lá, senão a terra vomita vocês. E isso lembra, portanto, o que Deus já disse em Êxodo 6. Mas tem mais um detalhe importante. Quando Deus fala com Moisés em Êxodo 6, ele diz assim: eu fiz aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, mas não enfatizei que o meu nome era o Senhor, Yahvé. Esse nome que a gente escreve com letras maiúsculas para significar aquele que diz de si mesmo: eu sou o que sou. E dar o seu nome a conhecer a um povo era uma maneira de estreitar os laços de intimidade e de aproximar ainda mais as partes que estavam em pacto. E quando Deus abre este capítulo de sexo aqui em Levítico e fecha esse capítulo dizendo 6 vezes: eu sou Yahvé, ele está enfatizando por demais o nome que ele dá a um povo com o qual ele entra em aliança. E quando Deus diz que eles vão para uma terra cheia de práticas ilícitas, e é para eles tomarem cuidado, porque senão eles perderão a terra, Deus está dizendo que cumpre a promessa que fez em aliança a Abraão, Isaque e Jacó, e também está dizendo que essa aliança é uma aliança condicional. A desobediência implicará em cativeiro, em perda da propriedade. Deus, portanto, está fazendo um contrato aqui. E significa, portanto, que aqueles que entraram em aliança com Deus, aqueles que vão tomar do cálice da aliança, no sangue de Cristo, hoje, nesta mesa, estão dizendo para Deus: Deus, nós estamos num pacto, nós estamos numa relação de aliança, estabelecida no sangue de Cristo, e essa aliança prevê a nossa fidelidade ao Senhor, também nas questões sexuais. É uma questão pactual. Mas talvez a maneira mais clara de enxergar isso venha lá do texto de Deuteronômio, capítulo 22, versos 13 a 21. E se você puder abrir ali, eu gostaria que você o fizesse agora. Deuteronômio, capítulo 22. Versículos 13 a 21. As leis da castidade e do casamento. Assim nós lemos: se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha.
Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Gente, isso aqui é meio difícil para nós de entendermos, até porque mentaliza a situação, festa de casamento, sábado de tarde, né? Moisés foi lá, fez aquela oração, estendeu a bênção sobre o noivo e a noiva, e aí eles foram lá para a sua tenda. Chega no dia seguinte, de manhã cedo, ao invés de terem a sua privacidade lá na tenda, o pai e a mãe da moça estão na porta da tenda, de braço cruzado, falando assim: terminou aí o serviço? Você pode, por favor, trazer o lençol e trazer a sua roupa manchada de sangue? Porque a gente vai guardar isso. Pode nos parecer extremamente constrangedor, mas você se lembra que a aliança é um pacto de sangue? E que este homem que faz uma acusação contra uma mulher que adulterou, e se essa acusação é falsa, ele vai ser apedrejado? Porque ele está violando uma acusação pactual, está violando um compromisso pactual e fazendo uma acusação injusta. Você se lembra da mulher que foi trazida a Cristo para ser apedrejada porque estava em adultério? E Jesus não condena o apedrejamento, ele simplesmente diz em João que não pode apedrejá-la porque os acusadores não o fazem de maneira correta. Mas ele diz a ela: vai, não peques mais, mostrando que aquilo era errado. Irmãos, vamos pensar aqui, tantas coisas que Deus planejou na arquitetura do ser humano. Por que é que Deus colocou no corpo da mulher uma membrana tão delicada que vai sangrar no momento em que ela estabelecer uma aliança de casamento com o seu marido? É porque sexo para Deus é uma questão pactual. Isso deveria levar os nossos jovens a ter muito cuidado com a sua castidade. Este é um pacto que não deve ser violado. O adultério era punido com a morte em Israel. Por isso o divórcio é tão abominável a Deus, e por isso o sexo pré-conjugal é pecado. E as pessoas ficam procurando um versículo na Bíblia para dizer: pastor, onde é que está escrito que não pode fazer sexo antes do casamento? A Bíblia está dizendo assim: sexo é para o casamento, e o casamento é uma aliança de sangue, e qualquer aliança estabelecida em sangue é uma aliança perpétua e só pode ser rompida com a morte. E é por isso que você diz no seu voto de casamento que você estará junto com o seu marido, com a sua esposa, até que a morte os separe. Sexo é uma questão de fidelidade pactual. É um compromisso de sangue, segundo as Escrituras. E qualquer um que viola estas coisas, como você leu no livro de Levítico, merece o apedrejamento e a morte. Sexo não é brincadeira. Jovem, você não tem o direito de violar a sua castidade, achando que isso não trará consequências. Eu podia falar com você como conselheiro bíblico e como pastor das muitas pessoas que já tive que ajudar, porque viveram vida de promiscuidade e depois, quando tiveram a bênção de estar num casamento santo, enfrentavam as consequências de suas escolhas prévias infelizes. Mas a grande questão aqui não é nem essa. A questão é que Deus planejou o casamento para a expressão da sexualidade. Não existe na Escritura previsão para qualquer outra forma de sexo que não seja entre um marido e a sua esposa, devidamente casados, num leito sem mácula, que é bendito entre todos, entre pessoas castas que se entregam uma a outra num pacto de sangue estabelecido com a consequência da morte. É assim que Deus vê as coisas. E aí então, meus irmãos, nós olhamos para tudo isso e nos convencemos do quanto Deus leva a sério essa questão que tem sido tão esculhambada nos dias de hoje. Deus está interessado no sexo que os seus filhos praticam. Ele não é contrário a isso. Ele abençoa a prática sexual. Ele abençoou Adão e Eva para que fossem fecundos, crescessem e se multiplicassem. Ele deu um livro da Bíblia, o livro de Cantares, para que celebremos isso com toda alegria. Mas ele também está dizendo: há limites. E os limites quem define sou eu, porque eu sou a autoridade.
E vocês vão expressar que pertencem a mim. Eu sou santo e vocês são santos. Sexo é uma questão de santidade. E quando vocês praticarem a sexualidade de vocês, vocês vão se lembrar que estão numa aliança comigo, a aliança que custou o sangue de Cristo, a aliança que um homem firma com uma mulher, ao ponto do profeta Malaquias dizer lá: você foi infiel com a mulher da tua aliança, a mulher da tua juventude. Isso significa, portanto, que quando um homem e a sua esposa estão para a glória de Deus, em castidade, rompendo aquela membrana que sangra, para dizer, estamos entrando num pacto de sangue, eles estão numa questão de acordo feito debaixo da lei e das promessas do Senhor. Sexo não é brincadeira, gente. Sexo não é qualquer coisa. Deus define os limites do sexo como autoridade. Deus nos dá as ordens sobre o sexo para que o expressemos em santidade. E Deus coloca o sexo dentro do contexto da aliança, dizendo que trata-se de uma questão de fidelidade ao pacto que ele estabeleceu. Irmãos, isso é muito difícil. Todos nós estamos sendo bombardeados, não por Canaã ou pelo Egito, mas pela televisão, pela internet, por tantas outras coisas que nos tentam no sentido de violarmos esta expressão tão bela que Deus nos coloca aqui. E nesta hora nós precisamos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas e resistiu. E nós precisamos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo é a expressão final de todo o livro de Levítico. Ele é o holocausto, ele é a oferta pacífica, ele é o sacerdote, ele é o véu que se rasgou para que tenhamos acesso ao Pai. E ele é aquele que entendeu que o Pai é a autoridade suprema. E ele se submete à vontade do Pai. Sim, Deus Filho tem igual poder, igual autoridade a de Deus o Pai. Mas ele, para dar-nos um exemplo, como um homem encarnado, se submeteu à vontade do seu Pai, casando-se com a noiva que o Pai escolheu para ele, que é a igreja. Não podemos ir longe demais na interpretação desta parábola, desta metáfora, tentando estabelecer qualquer conotação sexual a ela, mas o fato é que o nosso Senhor Jesus se guardou puro para se casar com essa noiva. Jesus não tem duas noivas, ele tem uma noiva só. E essa é uma das razões pelas quais os presbiterianos não acreditam que Deus tem um plano para o povo de Israel e outro plano para a igreja. É por esta razão que não acreditamos no sistema de escatologia conhecido como dispensacionalismo. Nós acreditamos que Deus tem uma noiva. Cristo tem uma noiva e é fiel a ela. Também, Jesus foi um noivo puro que não se contaminou com nenhum outro compromisso, dedicando-se integralmente à santificação e redenção da sua noiva. A noiva de Cristo não era pura, e ao invés de tornar-se impuro com ela, ele a purificou, para expressar a pureza conjugal que Deus quer que vivamos em nossos próprios casamentos. E por fim, Cristo fez isso dentro de um contexto completamente pactual. Ele deu o seu próprio sangue, o sangue da nova aliança, para restaurar aquele pacto que a noiva havia quebrado em Adão. Perceba, portanto, que o nosso Senhor Jesus está como o pano de fundo de tudo isso, mostrando a nós como é que Deus quer que nos relacionemos. E como a nossa expressão de fidelidade a Deus, de temor a Deus como autoridade suprema, de um povo que deseja viver em santidade ao Senhor, também alcança a nossa sexualidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a defender estes valores tão abandonados nos nossos dias. Que nossos jovens lembrem-se disso e se preservem castos, puros, virgens até a data de seu casamento. Que os casados aqui guardem seus olhos, guardem seus corações e expressem no temor de Deus que pertencem ao Senhor na maneira como vivem e experimentam a sua sexualidade. Que seja assim para a glória do Senhor Jesus. Amém.